Tipos de papelão para cartonagem. Hoje é esse tema para cartonagem. A diferença, para que serve. Então, nós vamos abordar esse tema hoje, tá? E para quem não me conhece, eu sou a Edi, trabalho com cartonagem, sou cartoneira já há algum tempo. E eu ajudo você a ter um dia lucrativo, prazeroso, trabalhando de casa através da cartonagem. Sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos falar então hoje sobre papelão, o papelão que é a base do nosso trabalho, que é a base da cartonagem, né? É a parte mais importante na cartonagem, é o papelão. E poucos dá essa devida importância a ele. É o papelão que transforma tudo, é o papelão que a gente consegue transformar, né, a nossa ideia, o nosso projeto em realidade. E eu tenho aqui algumas amostras, porque o papelão ele tem de vários tipos, né, e tem de várias gramaturas, várias espessuras. Então, as pessoas confundem muito quando ouvem o nome do papelão. No Brasil, ele é chamado de papelão roller ou papelão cinza, que vem ser a mesma coisa, tá? É o mesmo papelão. Mas por que roller? Roller é o nome do fabricante do papelão, igual o Bombril. O nome não é Bombril, é palha de aço, mas a gente conhece como Bombril, é a mesma coisa. Então, roller é o nome do fabricante desse papelão, tá? Então, por isso que tem esse nome. E o papelão cinza é o nome dele mesmo. Aqui no Japão, quem está aqui no Japão vai me perguntar, Edi, qual que é o nome desse papelão aqui no Japão? E eu peço desculpa, porque acredita que até hoje eu não decoro o nome do papelão? Eu não sei o nome desse papelão. Quando como eu compro de uma gráfica, quando eu preciso, eu mando e-mail, eles já sabem, eu só falo a espessura que eu quero e pronto. Não preciso ficar me ligando no nome dele, porque eu compro de um lugar só, eu não compro em outros. Mas eu vou me informar direito, porque aqui no Japão, às vezes, nenhum lugar tem um nome, em outro lugar tem outro nome. Então, tem esse problema aí que a gente enfrenta aqui, tá? Mas eu vou me informar direito, depois vocês podem me chamar e me lembra de passar o nome direito deles para vocês. É que, infelizmente, como eu não domino a língua, quem faz o pedido para mim, quem faz essas coisas para mim é minha filha. Então, eu tenho que consultar ela para saber direito o nome desse papel, tá? Me perdoem aí. E qual a diferença, né, desses papéis? O papelão roller ou cinza, você vai comprar ele por espessura, tá? Quanto ele mede, né? A espessura mesmo dele, quanto ele tem. Então, tem desde 0,75 até e vai, sabe? Até 3 e pouco. Eu tenho aqui algumas amostras para vocês verem. Esse daqui é o papelão cinza ou papelão roller. Ele, de um lado, ele é cinza, do outro, ele é branco. Eu encontro ele assim aqui no Japão. Só que no Brasil tem ele todo cinza. Ele é todo cinza. Também encontra ele no branco. E pela informação que eu tenho das minhas alunas aí no Brasil, quando ele tem branco de um lado, é mais caro, tá? Então, se você só encontrar ele cinza, ótimo, não precisa trabalhar com ele de um lado branco. Não, o cinza é tudo igual, funciona do mesmo jeito, tá? A única coisa que quando você está trabalhando com um tecido que ele tem um fundo branco, que ele é um tecido mais claro, e aí você coloca ele no cinza, o que acontece? A cor do seu tecido, ela perde a vibração dela, ela perde a beleza daquela cor. Então, se é um tecido com fundo claro e ele é estampado, ele vai ficar um tecido mais, assim, mais triste, né? Ele não vai ficar com aquelas estampas vivas, bonita. Então, aí você precisa deixar o fundo branco. E você tem duas opções para fazer isso. Uma laminar o seu tecido, empapelar o seu tecido com uma folha de papel sulfite, tá? Eu tenho no YouTube, quem não sabe o que é isso, no YouTube tem uma aula só ensinando a empapelar
tecido, tá? Então, olhem lá, que lá está explicando direitinho como que faz isso. A outra forma é você empapelar o próprio papelão. Então, se você vai fazer a lateral não, mas a tampa, né? Por dentro, principalmente, forrada com tecido, e ele tá com fundo cinza, e você quer que ele tenha uma cor mais vibrante, então você cola o sulfite em cima primeiro, para depois, então, fazer a colagem do seu tecido ali nessa peça, tá? A parte de fora eu não digo, porque nela nós vamos, quando a caixa é forrada com papel, com tecido, desculpa, nós fazemos o acabamento com papel duplex, que é branco. Então, na parte de fora não tem necessidade dessa preocupação, porque você já vai ter que usar mesmo. Só que a parte interna da caixa, aí ela não tem esse acabamento com duplex. Então, é nessa parte que você precisa fazer o empapelamento, tá? Tem bastante gente entrando agora. Boa noite, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. O tema da live hoje é sobre papelão. A gente começou agora há pouco, né? Eu falei sobre a diferença dos nomes, né? Papelão roller, papelão cinza. Papelão roller é o nome do fabricante, papelão cinza é o nome dele mesmo. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas diferenças entre as gramaturas e tudo mais dos papelões, ok? Quem está no Instagram e quiser me mudar para o YouTube, lá eu consigo ver as mensagens melhor, tá? Mas vamos seguir a live, então. Então, esse daqui, ele tem 3 milímetros, tá? Ó, tá vendo? Ele é um papelão bem grosso. Ah, Edi, ele é grosso mesmo. E para que ele serve, esse papel aí, tão grosso assim? O papelão de 3 milímetros eu uso para fazer uma caixa grande, uma caixa que eu sei que vai ter coisas ali pesada dentro dela. Então, se a caixa for grande, você usa o papelão mais grosso, porque aí as laterais da caixa também, depois de pronta, ela não vai ficar torta, não vai ficar abaulada, assim, sabe? Não vai ficar mole. Ela fica com uma estrutura muito boa, que confunde muito com o MDF. Fica uma caixa muito rígida, tá? Então, esse papelão grosso aqui eu uso nessas circunstâncias. Ele é muito bacana também para fazer divisória. Então, se você vai fazer uma caixa com divisória... Outro dia uma pessoa me perguntou, como que faz uma caixa com divisória? Eu costumo juntar 2 papelões, grudar um no outro e fazer a divisória mais grossa, tá? Então, se você está usando, por exemplo, um papelão de 2 milímetros para fazer uma caixa, pega esse papelão, gruda um no outro, então ele vai ficar com 4 milímetros. E ali você tira a sua divisória, tá? Porque a divisória ela precisa ser bem firme, tá? Então, ela tem que ter uma estrutura para ela também colar na parede da sua caixa direitinho e ela ter uma estrutura bacana, ela não pode movimentar, ela tem que ficar presinha ali. E aí você vai juntar essas duas partes, né? Dando 4 milímetros, vai forrar e aí você coloca na sua caixa, tá bem? Então, esse daqui é o de 3 milímetros que eu uso para fazer caixas grandes e para fazer divisórias, ok? Depois, nós temos o de 2 milímetros. Edi, você pode estar pensando aí agora, Edi, pelo jeito você vai mostrar vários milímetros aí de papelão, mas eu não tenho condições de comprar esse monte. Eu só posso comprar um tipo de papelão, né? Então, isso acontece muito, eu respeito muito, e é uma pergunta muito interessante. Nesse caso, você opta por um do meio ali, sabe? Então, o papelão de 2 milímetros, você consegue trabalhar muito bem com ele e fazer muito tipo de caixa, tá? E mesmo que ela seja grande, ele vai te dar uma estrutura muito boa também, ok? Então, você pode optar pelo papelão de 2 milímetros ou 2,3, tá? Mas o de 2, ele é perfeito, ok? Então, esse aqui, ele tem 2 milímetros, ele é como o outro, ele é branco de um lado, cinza do outro, tá? Essas placas aqui, eu encontro ela em um tamanho de 1,10 m por 80, então são placas grandes que eu posso fazer, se eu vou fazer uma caixa que tem tira, eu posso fazer uma caixa grande, porque ela me sai ali uma tira de 1,10 m, tá? Mas
como o meu espaço onde eu guardo não é suficiente para guardar a placa inteira, então eu peço para o meu fornecedor cortar ela no meio, que aí encaixa direitinho no meu armário. Então, aí eu guardo ela direitinho ali no armário e tá tudo ótimo, assim, tá? Então, eu consigo numa boa. Depois, a gente parte pro de 1,5 mm, tá vendo? Ó, esse aqui, ele é muito bom para fazer capa de caderno, bloquinhos de anotação. Se bem que para o bloquinho, gente, ele fica um pouco grosseiro, mas você pode trabalhar com qualquer papelão, tá? Ele vai ficar um pouco mais rústico, mais grosso, mas você pode trabalhar com qualquer papelão, afinal de contas, o bloquinho a gente sempre trabalha com as sobras do papel, foi o que eu falei na live de ontem, né? Então, esse daqui ele tem 1,5 mm, tá? Ótimo para fazer caixas menores, tá? Esse daqui você não faça caixa grande, porque ele não vai te dar uma estrutura muito bacana, tá bem? Então, você usa ele para uma caixa menor. Eu estou usando esse para fazer uma caixa, ela não é tão grande, mas também não é tão pequena, mas é uma caixa que tem 8 lados. Então, como ela é muito quebradinha, ele dá para eu trabalhar numa boa. Agora, se você for fazer uma caixa grande, quadrada, ou uma caixa retangular, que é uma lateral só, então aí eu não recomendo, porque ele não te dá muita estrutura. É melhor um papel mais encorpado, sabe? Um papel mais rígido. Então, nesse caso, você pode usar o de 2 milímetros, tá bem? Eu estou usando nessa outra caixa, porque eu quero que ela fique uma caixa mais leve, e como ela tem 8 lados, ela é toda quebradinha, então ele não vai ficar mole, não vai ficar nada, e ela também tem um reforço por dentro, então o de 1,5 para mim ficou ótimo nessa outra caixa, nessa caixa que eu estou fazendo, por causa disso, porque ela tem esse reforço também, não vai ficar nada mole, tá? Então, quando você for projetar a sua caixa, analisa tudo que ela vai ter para você definir qual tipo de papelão você vai usar, no caso, se você tiver vários tipos de papelão, tá bom? Depois, eu tenho o de 1 milímetro, tá? Que é esse aqui, 1 milímetro. Ó, ele é bem maleável. E para que você usa ele, Edi? Para caixas que têm formas, tá? Então, por exemplo, uma caixa redonda, um coração, eu utilizo o papelão de 1 milímetro, tá? Ele é para isso. Para algumas bolsinhas que você vai fazer também, que ela precisa fazer isso aqui, você pode usar esse tipo de papelão também, tá? Então, ele é para isso. Muito fácil de cortar. Uma vez que você passa o estilete ali, já está cortado. Ele é muito tranquilo de cortar, muito gostoso. E na tesoura, você também corta ele, tá bem? Então, usa ele na tesoura, que funciona legal. Depois, nós temos o papelão couro. Esse papelão eu não encontro no Japão, tá? Então, quem está aqui no Japão e se interessar por esse papelão, não tem. Aqui eu não encontro. Eu tenho esse aqui porque eu trouxe do Brasil, tá? Tive que picar ele em tirinhas assim e trazer. Sabe esses portas-moedas que vocês veem, que ele é nesse formatinho assim, sabe? Porta-moeda, bolsinha, porta-óculos, coisas assim que tem esse formato, é esse papelão que utiliza. Ele é muito parecido com o papelão Paraná, que é o que eu amo trabalhar, que é o papelão Paraná. Ele é um papelão delicioso de fazer, e a cor dele é da cor de... E agora? Sabe um sorvete de creme, assim? Ele é creme, ele é uma cor creme. Não é escuro igual esse, e também não é cinza, ele é creme mesmo, o papelão Paraná. E a diferença no processo dele é que o papelão Paraná, ele é feito de sobras de madeira, tá? E o papelão roller, o papelão cinza, ele é feito de aparas de papel. Então, por ser de madeira, o Paraná, ele é mais poroso, tá? Ele é mais poroso, ele é mais macio. Então, para cortar com a tesoura, ele é ótimo. E às vezes você vê no papel pedacinhos de madeira ali, né? Na hora que foi processar, você vê pedacinhos de madeira, ele solta pó, tá? Enquanto o roller não solta pó,
o papelão Paraná, ele solta um pozinho, tá? Então, se você tira aquele dia para só cortar, você está fazendo bastante peças e só vai cortar, prepara aí o ambiente, porque vai ficar com bastante pó. O roller não. Mas o Paraná, ele é delicioso de trabalhar, porque no meu curso, no Cartonagem Raiz, a gente utiliza muito o Paraná, tá? Não que o roller não dê, ele dá também para trabalhar, mas eu gosto muito do Paraná, e quem puder adquirir o Paraná para o meu curso, eu recomendo, porque ele é gostoso de trabalhar, e você pode trabalhar só na tesoura. Então, se você é daquelas, Edi, eu não tenho placa de corte, não tem problema, porque no curso você consegue fazer só com a tesoura, tá? Não precisa utilizar nem o estilete para cortar o papelão e nem a placa de corte, tá? O papelão Paraná, ele é perfeito porque ele é macio para a gente utilizar a tesoura. Então, esse é o couro que eu faço bolsinha, porta-batom, porta-moeda, essas coisas, ele é muito maleável. E todos esses, ó, ele é mais maleável, ó, aqui ele dobra, mas não tanto. Mas aqui, ó, ele é mais macio. E todos os papéis é desse jeito, tá, gente? Todos os papéis têm um lado que ele dobra com mais facilidade. Outro lado, ele é mais rígido, tá? Mesmo esses que são grossos assim, a hora que você faz isso, você vê, ó, esse aqui, por exemplo, aqui, ele é duro. Então, aqui, ó, ele é a parte mais macia dele, tá? Então, todos eles têm um lado que enverga melhor, tá bom? Esses papéis todos que eu mostrei para vocês até agora é a base da caixa. É o que você vai fazer a sua caixa, tá? Aí depois vem o papelão duplex, ou papelão couro, tá? Que seria esse daqui. O que eu uso, ele é todo branco, de todos os lados, o miolo dele também é branco. O que é isso, Edi, o miolo dele? Quando você rasga, ó, não, ele não é branco, não. Quando você rasga, ele é assim, ó, ele tem outra cor por baixo, isso a gente chama de miolo, tá? Então, ele não é todo branco, ó, ele é cinzinho assim, mas não tem problema porque isso não aparece na cartonagem. Existe alguns papéis que esse miolo dele é branco, tá? Aí ele é perfeito para a gente fazer forração, tá? E para que usa esse papel, Edi? Esse papel aqui, nós utilizamos só para acabamento. Então, se você está fazendo uma caixa de tecido, a parte de fora dela é feita com esse papel, tá? Então, você vai forrar ele e aplicar na caixa. Por isso que não tem necessidade de tirar a fita crepe que você coloca ali na sua caixa quando você está fazendo ela. Não necessita tirar justamente por isso, porque esse papel aqui vai esconder tudo. Edi, na minha cidade, eu não encontro esse papel. É difícil, não tem. Então, você pode substituir por cartolina, numa boa. Tem um outro papel que você pode usar também. Ele é um pouco mais fino que a cartolina e um pouco mais grosso que o papel sulfite, tá? Em determinadas peças que você for fazer, você vai precisar de um papel mais fino, né? Por exemplo, você vai fazer uma capa de agenda, por exemplo, né? E aí, ela tem as duas partes. No meio, onde tem a coifa, tá? Onde tem a coifa ali, você precisa fazer um acabamento. Esse acabamento, você pode forrar uma folha de papel sulfite, você pode forrar um papel craft e colocar ali para fazer esse acabamento. Porque aí, com esse papel, vai ficar um pouco duro, vai ficar um pouco rústico demais e vai ficar duro mesmo. Então, aquela parte ali, ela precisa ficar mais flexível, porque é onde abre e fecha, tá? Então, aí você pode empapelar uma folha de papel sulfite e colocar ali naquele local, tá? Mas se não tem o duplex ou o papel cartão, você pode utilizar sem problema nenhum a cartolina, tá? A cartolina é fácil de encontrar, qualquer papelaria tem. Eu não sei como que é aí no Brasil, gente. Esse papel, ele é branco de um lado, do outro ele é cinza. Você pode encontrar ele dessa forma também, tá? Não tem problema. Mas aí opta sempre para o tecido ficar
forrar a parte branca, porque aí não vai dar problema na cor, né, do tecido que você está usando, tá bem? Vamos lá, deixa eu seguir a minha colinha, né? Eu já falei sobre a diferença. Uma coisa importante que eu não estava lembrando, ó. O papel roller, o papel cinza, né? Você compra ele por por espessura, tá? Igual eu falei ali, 3 milímetros, 1,5. Então, você vai comprar ele dessa forma. O papelão Paraná, e se eu não me engano, o papelão couro, você vai comprar por gramatura, tá? O que é isso, Edi? Tem uma tabelinha que uma tabelinha onde você vai diferenciar de um para o outro. Então, por exemplo, deixa eu pegar o celular para passar para vocês. Aqui, ó. Por exemplo, o papelão Paraná, se vocês quiserem anotar, é bacana isso aí, tá? Anota aí. Faz uma coluna, papelão Paraná e papelão cinza ou papelão roller. O papelão Paraná você compra por gramatura. O papelão cinza você compra por espessura. Então, vamos lá. O papelão Paraná gramatura 60 é equivalente à espessura de 1,78, tá? Anotou? Vamos lá. O papelão Paraná gramatura 70 é o equivalente à espessura de 1,5 milímetro no papelão cinza, tá? Que seria esse 1,5 milímetro que eu tenho aqui. Seria esse daqui. A gramatura do Paraná de 80 é equivalente a 1,3 milímetro no papelão cinza. A gramatura 90 do papelão Paraná é equivalente a 1,1 milímetro no papelão cinza. A gramatura do papelão Paraná 100 é equivalente a 1 milímetro no papelão cinza. Tem mais 2, já tá acabando, tá? A gramatura 110 é equivalente a 90 milímetros do papelão cinza. E agora o último, a gramatura do papelão Paraná de 120 é equivalente a 75 milímetros, tá? No papelão cinza. Então, essa é a tabelinha para vocês diferenciar na hora de comprar, tá? Na hora de vocês pesquisarem aí, é essa diferença. E se você, por acaso, esqueceu a tabelinha, não lembra da tabelinha e vai na loja comprar, o que você faz para saber? Pega uma régua, coloca em cima ali, ó, do papelão, que você vai ter mais ou menos quanto que ele mede. E assim você compra o seu papel, tá? Então, essa diferença de um do outro, vocês já têm a tabela. A Cristiane está perguntando qual o fio certo para cortar. Você fala o fio da fibra, né? Onde ele enverga mais ou não. Depende. Se for essa pergunta, se eu entendi corretamente, se você for fazer uma caixa que ela tem uma caixa quadrada, por exemplo, não faz diferença, tá? Você pode cortar do jeito que você quiser, que não vai te dar diferença. Mas se você for fazer uma caixa redonda, por exemplo, você tem que cortar as tiras dela do lado que ele enverga com mais facilidade, tá? Então, a tira, por exemplo, se eu fosse cortar essa caixa aqui, eu teria que cortar, eu vou cortar para você ver, para eu explicar melhor, para você entender. Vou cortar uma tirinha aqui, tá?
cortei uma tirinha. Então, se eu for fazer uma caixa redonda, é aqui que eu tenho que cortar. Então, esse lado aqui, onde ela enverga mais, é onde eu tenho que cortar, tá? Assim, ela vai ficar certinho. E se cortar ao contrário, para quem não está entendendo o que você está me perguntando, para quem está chegando na cartonagem agora, e se cortar ao contrário, Edi, o que acontece? O papel trinca, tá? Então, se você for fazer uma coisa arredondada, principalmente para quem faz maleta, né? Faz as maletas, a base dela embaixo é reta e a parte de cima dela é arredondada. Então, aí, o que você faz? Você corta essa parte arredondada, você corta aqui, ó, onde o papel enverga com facilidade, porque aí vai ficar aquele arredondado bonito, tá? Sem trincar o papel, entendeu? Deixa eu ver se eu tenho um papel aqui, peraí. Ó, eu tenho um papel aqui, que esse comprimento dele é o comprimento que não é da fibra. Então, eu vou envergar ele, você vai ver o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Isso que eu chamo de trincar. Então, se ele não é o lado dele certo para eu dobrar, é aqui, ó, tá vendo? E ele não acontece nada, tá vendo? Agora, aqui, eu forcei um pouquinho mais, ó, ele trinca, entendeu? Então, é nesse sentido. Agora, se você vai fazer uma caixa quadrada, uma caixa quadrada, retangular, assim, então você pode cortar do jeito que você quiser, não importa. É só na parte arredondada que você tem que cortar do lado que ela enverga fácil, tá bem? Respondi? Se ficou dúvida ainda, pergunta aí, tá, gente? Falei já dos tipos de papelões, né? Falei das espessuras deles. Se tiver alguma dúvida, pergunta. E agora a gente vai falar de um assunto que é na hora que você for comprar o seu papelão, tá? A gente, né, as pessoas assim na cartonagem se importa muito em ter muita ferramenta, ter muito tecido. A gente é viciada no tecido, no papel, né, para forrar. E acessórios, esquece da parte mais importante, que sem ela a gente não faz nada na cartonagem, que é o papelão. Então, o papelão, ele é o item principal na nossa vida de cartoneira, tá? Porque sem ele a gente não faz nada. Se você não tem o tecido para forrar, você tem a opção de forrar com papel. Se você não tem o papel, você tem a opção de forrar com tecido. Se você não tem dinheiro para comprar nem papel e nem tecido, você tem alguma roupa lá encostada que você não usa, que você pode transformar em uma peça de cartonagem. Mas sem o papelão, é impossível você se mexer. Por isso, dê bastante atenção ao papelão, à compra dele. E o que eu recomendo? Eu recomendo você comprar bem o seu papelão. O que eu chamo de comprar bem? Comprar bem é você ter um estoque ali. E para isso, existem os fabricantes, os fornecedores de papelão, que são empresas grandes, tá? Que vende para quem não é empresa, né? Então, por exemplo, você está começando na cartonagem, ou você já trabalha com a cartonagem, mas você tem medo de comprar uma quantia grande de papel e gastar esse dinheiro com isso. Só que se você for analisar o valor que você paga nas papelarias de papelão, vale muito a pena você investir e ter esse papelão que você vai pagar mais barato comprando numa quantidade maior do que você ficar comprando picadinho. E se de repente falta o produto no mercado, você fica sem também, você fica sem a base para você fazer as suas peças. Então é importante você investir nisso. Tá? Se você não compra picadinho, o que acontece? Você não encontra o que você quer, você encontra ele em tamanho pequeno, e aí você quer fazer uma caixa grande, você não consegue, né? Então, você comprando ele direto do fabricante, vai vir aquela placona de 1 metro por 80, tá? E aí você pode trabalhar tranquila. E quantas caixas você não tira de uma placa dessa? E aí, quando você for ver o valor dessa placa,
né? Aí você vai comparar com aquela que você compra na papelaria ou você compra em algum outro fornecedor que te vende um pedaço pequeno, que não dá para você fazer uma caixa do jeito que você quer porque ela é pequena, e o preço que você paga muitas vezes é o dobro do valor que você pagou uma placa dessa inteira, entendeu? Então, tem fabricantes que vende para gente que não tem empresa, que não tem assim, mas eles têm uma quantidade mínima para você comprar. E essa quantidade mínima não é de uma espessura só. Você pode comprar, por exemplo, o papelão de 2,3, você pode comprar o papelão de 1,0, você pode comprar a espessura que você quiser, mas tem que dar aquela quantidade, tá? E o valor que você vai pagar no frete não é tão caro assim, tá bem? Então, vale muito a pena você investir no seu papelão. Se você não tiver condições no momento, eu recomendo que você faça seu trabalho, venda suas caixas, economiza uma parte disso daí, pensando no seu próximo investimento, investir em uma compra bacana de papelão. Agora, se você aí na sua cidade conhece outras cartoneiras ou cartoneiros, né, que passa por essa mesma situação que você, se juntem, comprem juntos e divide o frete, fica mais leve para todo mundo, e com isso vocês têm um bom estoque de papelão para vocês trabalhar, tá? Edir, mas onde eu vou guardar esse papelão? É volumoso, eu não tenho espaço. Como eu falei outro dia, né? Guarda debaixo da cama, é um excelente lugar para você guardar o papelão, tá? Ele vai ficar quietinho ali, vai ficar retinho, coloca alguma coisa para ele não ficar em contato com o chão, para não pegar umidade, e guarda ele ali. Outro lugar também interessante é atrás de guarda-roupa, né? Quem não tem guarda-roupa embutido, coloca atrás do guarda-roupa. O importante é ele não ficar dobrado, tá? Ele ficar retinho. Então, você pode colocar atrás do guarda-roupa, atrás de um móvel qualquer aí, para esconder um pouco, né? Mas sempre esteja de olho no seu papel. Uma vez, vou contar uma história. Uma vez eu tinha um fardo, né, de papelão que eu tinha comprado, era papelão Paraná, e eu deixei ele encostado em uma parede, e essa parede era de madeira, era uma divisória, e eu deixei ele encostado nessa parede, e eu usando sempre o papel de cima. E aí, um dia, eu fui resolver tirar esse papel do lugar, e atrás dele estava um buraco enorme de cupim. Então, o cupim pegou o meu papel e fez aquele buraco, aquele estrago, né? Então, além de eu ter tido aquele prejuízo do buraco ali que o cupim comeu, eu tive que refilar, tirar tudo aquilo ali e limpar todo o local. Na época, eu pesquisei como que fazia, né, para acabar com o cupim, e recomendaram limpar com querosene. Então, limpei com querosene tudo aquilo ali, porque o cheiro espanta o bicho, né? Limpei com querosene e aí aprendi que sempre eu tinha que ficar de olho. O papelão cinza, que é o que eu trabalho aqui, nunca me deu esse problema. Ele fica ali guardado no armário e nunca me deu problema de cupim, nunca me deu problema de nada. Mas, então, é uma dica para vocês que trabalham com papelão Paraná ou que trabalham com qualquer outro tipo de papelão, né? Sempre fique de olho se está tudo bem com ele, tá? Para não ter bicho, para não ter nada. Limpa o local ali, de repente, com querosene, já para prevenir prevenir esse prejuízo futuro aí, né? Mas vale muito a pena você investir em papelão, porque ele é a base de tudo, tá? O que mais? Bom, acho que eu já falei de tudo, né? Falei de tudo para vocês. Então, assusta pensar que você vai comprar aquele fardo enorme, né, de papelão. Mas vale muito a pena você fazer essa economia, economizar um pouquinho para você poder comprar e ficar tranquila em relação a isso, tá? É a dica que eu dou, é o que eu faço aqui também, né? Eu compro já quando eu vou, eu já compro já uma quantidade grande e deixo estocado aqui e vou usando conforme eu vou precisando, eu vou usando, porque eu sei que se eu for comprar na papelaria, eu vou pagar muito mais caro
nesse papelão. E eu não vou encontrar ele do tamanho que eu compro. Eu vou encontrar ele menor. E para mim isso não é interessante. Eu preciso comprar ele grande, porque eu posso fazer a caixa que eu quiser, né? E como eu trabalho com bastante tiras, então eu preciso de um papel grande para isso, tá? Então, a minha dica de hoje era essa para vocês. Amanhã nós vamos ter uma live muito legal, que eu vou ensinar vocês a fazerem capa de bloco de anotação. Então, é um produto que vende muito bem, tá? As pessoas gostam muito para presentear, lembrancinha de aniversário, lembrancinha de batizado. Você pode fazer personalizado com o nome da pessoa. Então, você pode montar um kit, né, um porta-lápis, junto com esse bloquinho de anotação, um risque-rabisque com bloquinho de anotação. Então, o bloquinho de anotação ele é sempre muito bem-vindo. E amanhã eu vou ensinar vocês a fazerem essa peça. Ela é simples de fazer. É uma peça que você tem um lucro bem bacana com ela, porque você pode fazer só com sobra de papelão, sobra de tecido, sobra de papel. Você pode forrar tanto com tecido quanto com papel. Então, é uma peça muito bacana para uso pessoal mesmo, para presentear e para as lembrancinhas. Então, ela é muito legal. Não perca amanhã a live, vai ser o mesmo horário, 8h30, ensinando a fazer isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí do que a gente falou hoje. Ficou claro para vocês a respeito do papelão? Entendeu direitinho? Como que funciona, a diferença entre eles? Entendeu direitinho? Tem alguma dúvida? Acho que tá tudo tranquilo, né? Gente, uma dica bem bacana. Não sei se é até uma dica, mas tudo que vocês fizerem, não tenha vergonha de mostrar, tá? Eu vejo muita gente que faz peças tão lindas, mas eu tenho vergonha. Mas e se alguém pedir para eu fazer? Não, gente, mostra, tem que mostrar, tem que as pessoas saberem o que vocês fazem, né? E com isso vocês vão vender e vai conseguir ter os lucros que vocês querem com a cartonagem e fazendo o porquinho encher para vocês investir no papelão, né? Então, isso é importante. Não esquece de mostrar o que vocês fazem. Obrigada, Silvia, fico feliz. Bom, então é isso. Olha, gente, tem aí, vai ter o evento está se aproximando a partir do dia 14, do dia 14 ao dia 18, é o evento da cartonagem, né? Muito legal esse evento, vai ser muito bacana, eu quero muito ter vocês lá. A equipe vai colocar o link aqui no chat para o pessoal. Deixa eu ver, acho que vai colocar o link aí para vocês, mas bom, se o link não sair aqui, na bio do Instagram tem o link para se inscrever para o evento, tá? Transformando de paixão a profissão, no caso que é a cartonagem, né? A minha paixão. Então, vai ser uma semana muito legal, onde eu vou dar dicas bacanas para vocês. Vou falar tudo sobre o curso Cartonagem Raiz. E vocês vão entender sobre isso que eu falo, né? Do curso Cartonagem Raiz, como que é o processo, como que funciona. E lá, nesse evento, vai ser bem bacana. Então, para isso, vocês se inscrevam, tá? Lá na bio tem o link. E aí, participem do evento. Vai ser um prazer ter vocês todos lá comigo, tá bom? Alguma dica, alguma pergunta, alguma sugestão de algum tema de live que vocês querem saber e ainda não sabe? Quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade aí mais um pouquinho. Silvia, as informações é muito interessante. Eu sempre falo que eu gosto de fazer live de mão na massa, né? Amanhã vai ser legal. Mas essas dicas, né, que não é mão na massa, mas são dicas, é muito importante. Por isso que na escola, né, em determinadas matérias, tem as aulas práticas e as aulas teóricas. Sem a teórica, a gente não faz a prática, né? Então, é a mesma coisa. Então, precisa saber de determinadas coisas para poder pôr a mão na massa. E isso é legal.
E... Ah, a Silvia está comentando que ainda erra muito no acabamento dos cantinhos. Isso daí, Silvia, é alguns macetes, né, que tem na hora de fazer, mas é prática, né? E você fazendo e atentando nisso, que você vai ficando a cada dia melhor, tá? É treino mesmo. Isso daí acontece mesmo. Deixa eu só responder a uma dúvida aqui que a Silvia tem, que às vezes ela fala que falta tecido, às vezes fica grosseiro. Quando falta tecido, é porque você cortou demais. Existe o fio de cabelo, tá? Que é essa pecinha aqui. Acho que na mão não vai dar para ver direito. Deixa eu pôr aqui. Existe o fio de cabelo, ó, que é essa pecinha aqui, que ele, entre essa parte reta e esse cantinho aqui, ele tem 3 milímetros. Só que quando você vai usar um papelão, por exemplo, se eu vou usar esse papelão aqui que ele tem 3 milímetros, né? Então, como que a gente faz? Ó, coloca ele aqui, faz de conta que o tecido, faz de conta aqui que o marrom é o meu tecido, tá? Deixa eu ajeitar aqui, gente. Ó, faz de conta que o meu tecido é esse daqui. Então, aqui eu vou refilar tudo, né, o tecido, e aqui é onde eu tenho que cortar para fazer esse cantinho, tá? Essa distância é de 3 milímetros. Só que quando eu estou trabalhando com papel grosso, esse papelão ele tem 3 milímetros, e esse aqui também tem 3 milímetros de diferença. Então, aqui já não vai servir, eu vou ter que cortar um pouco maior do que isso daqui. Por isso que eu falo que o fio de cabelo, ele em determinado momento, ele é bom, em determinado momento, não. Por exemplo, se eu tenho uma encomenda muito grande de caixa, ou eu estou com muita pressa, eu não uso o fio de cabelo porque ele me atrapalha. Porque eu vou ter que pegar ele, vou ter que pegar o estilete para poder cortar. No caso, seria o estilete roliço, né? Que a gente usa ele para poder cortar usando essa peça aqui. Eu prefiro já ir direto na tesoura, porque é muito mais rápido. Eu tô com o tecido aqui, é papo e pronto, acabou. O fio de cabelo não, e você vai e corta, e vira e corta. Então, ele acaba sendo mais demorado, sabe? Então, se você não tem o fio de cabelo, não se descabele correndo atrás de comprar um, não, porque você pode viver muito bem sem ele. E aí, quando você está usando um papelão mais grosso, corta com um pouco mais, tipo 4 milímetros de espaço aqui, sabe? Corta um pouco mais. Se você está trabalhando com papel duplex, né? Que é, cadê meu papel duplex? Sumiu daqui. Aqui. Se é o papel duplex que é fininho, corta com menos. Então, isso tudo vai fazer com que você tenha um cantinho bem bonitinho, bem feitinho, tá? Então, no caso de faltar tecido, Silvia, é isso. Deixa o espaço maior do que os 3 milímetros do papelão, do fio de cabelo, tá? Que aí você vai ter um canto bem perfeitinho. Passa no seu tecido, passa cola nesse cantinho aí onde você cortou, para a hora que você amassar com a espátula, você amassar bem amassadinho e virar ele bem bonitinho, que vai ficar legal. Amanhã na live, a gente vai ter que fazer 4 cantinhos, né? Porque é o bloquinho de notas. Então, tem 4 cantinhos e ainda tem os cantinhos do papel cartão, né? Que é o papel fininho. Então, vem amanhã para a live, que aí você vai ver como que eu faço. Aí eu faço de um lado com o fio de cabelo e do outro lado com a tesoura. Eu gosto de fazer das duas formas, porque as pessoas que não têm vê que dá para usar sem, né? E aí não fica desesperada querendo comprar, porque é o que eu sempre falo nas minhas aulas, eu falo no meu curso, que a gente não precisa ter um arsenal de ferramentas para fazer uma boa cartonagem, para fazer uma cartonagem de qualidade, tá? O que a gente precisa é gostar de fazer aquilo ali, ter carinho por aquilo ali, ter paixão,
porque aí sim a sua peça vai ficar bonita. Não é o arsenal que você tem que vai te fazer uma excelente cartoneira, mas sim o seu capricho, a sua dedicação, o amor pela peça que você está fazendo, tá? Então, eu não sou daquelas que fica falando, compra isso, compra aquilo, compra aquele outro, porque vai isso, vai aquilo. Não, é o básico, até mesmo porque quando eu comecei na cartonagem, há quase 30 anos atrás, nada do que se tem hoje tinha naquela época. Então, a gente tinha que satisfazer com estilete simples, nem era esse daqui, era estilete simples, régua e tesoura, nem placa de corte não usava. Então, era o básico mesmo, e não era por isso que a gente deixava de fazer peças tão lindas igual se faz hoje em dia, tá? Então, é essa minha dica, é esse meu lema, é isso que eu levo para as minhas alunas, é isso que eu tento passar para vocês, tá? Se for investir, invista em papelão, invista em coisas que realmente você possa agregar valor na sua peça, tá? Coisa que você pode agregar para você. As ferramentas é o de menos, tá bem? Deixa eu ver mais aqui. Exatamente, Silvia. Ela já tem muita coisa e quer usar realmente o que é necessário para isso. Ai, que maravilha, Silvia. Fico muito feliz. Você vai gostar da aula amanhã e você vai ver que é tudo muito simples, né? De fazer sem precisar de muita coisa. No Instagram, Marilena, você quer fazer alguma pergunta, querida? Oi, Érica, minha querida, tudo bem? Seja bem-vinda, mas você chegou atrasada. Obrigada, Silvia. Gente, vocês querem saber mais alguma coisa? Olha, então, ó, não se esqueça, lá na bio tem o link do evento, tá? Então, se inscrevam lá para participar. E eu conto com a presença de vocês e amanhã também na live. Se vocês quiserem já deixar o material preparado para fazer junto, de repente, porque isso é legal, né? Na hora que a gente está fazendo aqui, vocês estão fazendo aí, surge a dúvida, aí já pergunta na hora, já fica bem legal, né? Fica bem interativo e só não dá para eu ver, né? Mas depois, quando der, a gente faz uma live assim. Sim, a Marilena está perguntando, no evento você vai explicar sobre caixa redonda? Sim, a minha queridinha, caixa redonda. Amo fazer a caixa redonda, ela é uma caixa muito bonita, muito bacana. Ensino sim. E não é redonda só uma parte, não, ela é totalmente redonda mesmo, tá? Ontem, na live de ontem, eu acho que eu tinha uma aqui atrás mostrando. A sextavada é aquela ali também, faz parte. Edi, como o nome desse papelão que você usa? Anderson, o papelão, qual você fala? Esse daqui, ó, esse daqui é o papelão, no Brasil, algumas pessoas falam para papelão roller, tá? Outras pessoas falam papelão cinza. Roller porque é o nome do fabricante, cinza porque é o papelão dele mesmo, porque ele é todo cinza, tá? Às vezes você vai encontrar ele branco de um lado, cinza do outro, que é igual esse que eu estou usando, mas pelas informações das minhas alunas, o papelão, quando ele tem essa parte branca, ele é bem mais caro do que o totalmente cinza, tá? Então, não vale a pena você investir em um papelão, pagar mais por ele só porque ele tem um lado branco. Aqui eu uso porque eu não encontro ele todo cinza, o meu fornecedor não tem. Então, por essa razão que eu compro ele assim. Só que aí no Brasil, gente, não precisa pagar mais caro por isso. Vocês podem comprar o cinza que não vai ter problema nenhum, tá bom? Esse é o papelão cinza. Esse daqui é o papelão couro.
tá? Que você usa, eu uso ele para fazer bolsinha, porta-moeda, coisinhas assim que precisa ter uma flexibilidade. E o papelão duplex, tá? Ou papelão cartão, que você também pode substituir pela cartolina. Então, é esses que eu uso. E o que eu falei, o nome, eu não mostrei aqui, porque aqui no Japão não tem, e eu gosto muito de trabalhar com ele, é o papelão Paraná, tá bem? O papelão Paraná, ele é muito gostoso de trabalhar, ele é mais fibroso, ele é mais macio para cortar, ele solta pó, então, para quem tem alergia, gente, para quem é aquelas pessoas que têm alergia a pó, então, aí no caso, eu recomendo não usar o papelão Paraná, porque ele solta pó, ele vai prejudicar você, né? Vai aumentar aí sua alergia. Então, aí no caso, usa o papelão cinza mesmo, tá bem? Era isso que você queria saber, Anderson? Eu passei no meio da live, mais ou menos, eu passei as gramaturas dos papelões, porque o papelão cinza você compra ele por espessura e o papelão Paraná você compra por gramatura, tá? Então eu passei essa tabelinha. A live, eu acho que até amanhã vocês conseguem ainda ver essa daí. Vai voltando até chegar nessa parte que eu falo sobre isso. Depois, no YouTube, eu não sei quanto tempo que ela vai ficar lá no YouTube, mas qualquer coisa, entre em contato que eu passo de novo para vocês, mas volta a live enquanto ela tá aí disponível e volta e anota aí as medidas dela, tá bem? É isso aí. Eu não sei se os comentários depois vocês conseguem ver, porque senão eu podia deixar aqui. Aí, ó, a live vai ficar disponível até amanhã, então dá para você voltar aí e pegar as medidas que eu passei do papelão cinza e o papelão Paraná, tá? Bom, é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Querem saber mais alguma coisa? Fiquem à vontade, perguntem. Ah, ok, mas aí a gente acaba tirando ela do ar, porque senão vai enchendo muito. E o que mais que eu ia falar para vocês? Acho que acabou. Não esquece de se inscrever lá no evento. Se você conhece alguém que gosta de cartonagem, gosta de trabalho manual, então aí vocês compartilha essa ideia, leva essa mensagem para outras pessoas que pode ajudar também, tá bom? Aí é isso então, gente, muito obrigada por mais um dia que vocês passaram aqui comigo, mais uma noite, né? O link, Edivânia, tá lá na bio do Instagram. Lá tem o link para você se inscrever no evento, tá? O Instagram, se você não tá nele, é Editoma Handmade, tá bom? Então, lá na bio tem o link para você se inscrever para o evento, tá? Vai ser bem legal o evento, gente. Vou explicar tudo direitinho. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar para mim também, tá? Eu sempre respondo, eu faço questão de responder as perguntas. Só não respondo mesmo quando deu alguma bugada aí, eu não vejo, tá? Mas eu gosto de responder. Inclusive para as minhas alunas, mesmo quando elas terminam o curso, elas têm alguma dúvida ou quer fazer alguma coisa que não fazia parte do curso, estou sempre disponível, porque eu acho que é isso, o professor é isso, ele tem que estar disponível para o seu aluno, né? E muitas vezes, quantas vezes a gente tenta aprender a fazer alguma coisa, ou vai aprender alguma coisa, e na hora parece que está tudo muito claro na nossa mente, né? Mas quando você vai pôr a mão na massa mesmo, putz, e agora? O que eu faço? Como que eu faço? Para quem que eu pergunto? Então, eu trato as minhas alunas com muito carinho, muito respeito, porque eu também já fui aluna, ainda às vezes sou aluna, e eu sinto muita falta
desse cuidado do professor. Então, por isso que eu quero dar os meus 100% para vocês, para sanar mesmo as dúvidas e estar ali hora que precisa, né? Então, isso é muito legal e eu faço questão disso, porque eu acho que as nossas dúvidas têm que ser sanadas e eu gosto muito de tirar a dúvida do meu aluno. E quem tira sou eu, tá? Não é ninguém mais, não. Eu que tiro a dúvida mesmo, porque eu falo, né? É comigo que vocês querem aprender, não é com outra pessoa. Então, eu que tenho essa obrigação de tirar a dúvida dos meus alunos. Então, isso para mim é uma lei, é a minha lei. Então, fiquem tranquilos que quando vocês tiverem dúvida, pode contar comigo ali, pode perguntar, pode me chamar que eu respondo. Só não esquece que tem o fuso horário, tá? Então, às vezes, não sou tão rápida assim devido ao fuso horário ou alguma coisa, mas eu sempre respondo, tá? Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Super beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.